E eu queria tanto falar sobre essa parábola porque ela se explica, né? O próprio Jesus explica. Então, não tem como você errar na explicação da parábola, não é verdade? Lucas 8, 4 a 15. Eu lerei os versículos pares e a igreja os ímpares. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, por não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Que o Senhor da palavra nos ilumine, nos edifique, assim como já foi orado. Eu coloquei um tema para a nossa discussão de hoje: a missão do pregador é pregar. A missão do pregador é pregar. Poderia também, a missão do evangelista é evangelizar. O assunto tratado nesta parábola, que é a questão da semeadura, era muito comum nos dias de Jesus e naquela região também. Era possível que aquela multidão, quando ia até Jesus, tenha visto alguém no campo semeando. E há até possibilidades de, enquanto estavam ali e Jesus está ensinando, é possível que próximo ali houvesse campo e alguém estivesse semeando. Então Jesus aproveita esta situação para contar esta parábola. Lucas apresenta a parábola num contexto de aceitação e rejeição do reino de Deus. Esta parábola lá apresenta 4 tipos de solos. Aquele solo da beira do caminho, o solo que eu coloquei, aqui está em Lucas, está como pedra, mas coloquei rochoso porque há terra, mas por baixo da terra a rocha, né? Então, um terreno rochoso é aquele terreno que está entre espinhos, e também a boa terra, a terra produtiva. Segundo o próprio Senhor Jesus, nós temos uma explicação, e aí eu disse que não dá para errar, porque foi ele mesmo que explicou a parábola. A semente é o quê? A palavra de Deus. E eu quero parar um pouquinho aqui, já começando a chamar a nossa atenção para isto. Nós, conversava hoje com o missionário Natanael, no nosso trajeto, a igreja, vou falar brasileira, né? A igreja brasileira, ela acabou
distanciando-se de uma verdade e talvez deixamos de crer como deveríamos crer na vida, na eficácia, no poder da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Às vezes confiamos mais no método, o método tem que ser usado, mas muitas vezes nós confiamos mais no método do que na própria palavra. E o poder não está no método, o poder não está no evangelista, o poder não está no missionário, o poder não está no pregador. O poder está na palavra de Deus. É esta palavra que efetua, que promove, que transforma. Ele está dizendo que esta semente da parábola é a palavra de Deus. O campo é o coração. O coração aí de forma geral, não só de crentes ou de pessoas crentes dentro da igreja, não, é de forma geral. O campo à beira do caminho, pisado pelos homens e com aves comendo a semente semeada, Jesus diz que são os corações que recebem a palavra, que em seguida é tirada do seu coração pelo próprio diabo, para que eles não venham a compreender, confessar, arrependidos e serem salvos. Então o diabo trabalha para resgatar, para tirar. Aí você prega a palavra e ela acabou de chegar e o diabo já tira aquelas palavras do coração daquela pessoa para que ela não se arrependa. E isso me faz então lembrar, eu quero que visitemos 2 Coríntios 4:4. Por gentileza, coloque para nós na tela 2 Coríntios 4:4, porque tem tudo a ver com esta expressão. Vamos ler juntos, por gentileza? Leamos. Nos quais... Aí você faz uma comparação com esse solo em que a semente cai à beira do caminho e os homens pisam e as aves comem. E ele diz que isto é Satanás que tira. E Satanás é aquele que cega o coração dos incrédulos. O segundo campo é o campo rochoso, é um coração que apresenta-se receptível ao evangelho, até com alegria, aceita rapidamente, você não vê nem dificuldade com ele, mas na hora da provação, na hora que vem as dificuldades, ele acaba afastando-se da fé e vai embora. Porque a mensagem, o evangelho, a palavra até germina, mas ela não tem profundidade. E quando ela chega na rocha, ela não cresce mais. Ela deixa de ter vida e morre. O terceiro campo é o campo em que ele está cheio de espinhos. E a semente cai ali e ela nasce, porque ela está junto na terra, ela germina, nasce, mas ela é sufocada pelos espinhos. E Jesus fala que isso aqui são os cuidados e os prazeres, riquezas e prazeres do mundo. Enquanto você tem um lado em que a adversidade leva a questionar o Senhor e a abandonar o Senhor, você tem um outro lado que a fome e a sede dos prazeres deste mundo também são capazes de tirar alguém da presença do Senhor, que recebeu a palavra do Senhor. E por último, o campo fértil, aquele campo que o terreno está preparado. E aí você tem uma palavra que cai naquele coração, e Lucas, diferentemente dos demais, ele já joga direto para o 100 por 1.
E aí você pode até incluir assim, não, junto com este emprego que vai, quem sabe, tirar o seu tempo e tudo mais, uma exigência de uma mentira, né? Mas não, eu vou continuar trabalhando, porque se eu perder o emprego, quem vai cuidar de mim? Então essas carências, né, vão colocando no coração, e realmente são coisas que podem desviar e tirar a gente do coração, ou a palavra do coração. E nós temos então a terra fértil, que é a terra preparada pelo Senhor. E Lucas diz assim: produz a 100 por 1. Os outros a 30, 60 e a 100 por 1. Dentro dessa exposição aqui, agora eu vou trazer algumas lições práticas, e dentro dessas lições a gente pode continuar fazendo-se como o missionário Natanael fez, pode aproveitar e fazer as suas aplicações para que a gente possa enriquecer junto. Então, a primeira lição que eu quero tirar desta parábola, dizendo que são apenas lições. A parábola já está escrita e explicada por Jesus. É isso que ele citou aqui. Agora vamos para algumas lições. A parábola do semeador é uma determinação do mestre sobre o dever de pregar o evangelho em todo tempo e lugar. Quero que você pense comigo um pouquinho sobre isso, porque ele está falando sobre a questão de semear o evangelho, pregar o evangelho. Ele disse: o semeador saiu a semear, e a semente é a palavra de Deus. Então há um dever, o nosso dever como igreja é compartilhar, é plantar. E o reino de Deus, ele está estabelecido e inaugurado, não só estabelecido, mas foi inaugurado, foi estabelecido por Cristo na sua morte, ressurreição e ascensão, e foi inaugurado pelo Espírito Santo, de maneira que agora os apóstolos, eles normatizam a evangelização, e nós seguimos as doutrinas estabelecidas pelos apóstolos, e é a igreja que faz esse trabalho da semeadura. Somos nós que temos que semear o evangelho. E eu questiono comigo mesmo muitas vezes, é que nós nos preocupamos muito mais com doenças físicas do que com a morte espiritual. Se nós vemos alguém que está passando mal, a gente insiste para que ela procure um médico, a gente insiste para que ela vá a um atendimento, a gente fica preocupado, a gente liga, a gente pergunta, enquanto que às vezes nós não temos essa mesma preocupação para com aquelas pessoas que estão enfermas espiritualmente falando. Então, nós precisamos entender que é uma missão, a nossa missão, ela é um dever que Deus nos deu de proclamar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Há algumas evidências, mas ela pode ficar também adormecida e germinar mais tarde. É o 2 Coríntios 4:4. Ele cega. Você vê, você ouve, mas aquilo não tem efeito em você. Não tem efeito em você. Você vai aqui na praça agora e pergunta qualquer um ali, todos eles vão dizer para você assim: eu creio em Jesus. Ainda que não tenha vida nenhuma com Deus, eu creio em Jesus. Então, a visão equivocada do crer, né? Ele sabe que ele existe, mas isso não tem um efeito na vida dele. Quem que cega é Satanás. É porque ele tira, porque a palavra ela é viva e eficaz. Ela vai e penetra, e corta, e separa, e evidencia, e transforma.
A gente vai chegar lá mais no final sobre essa questão aí do terreno que é preparado pelo Senhor, né? Ele próprio disse que assim, falo em parábolas, respondeu Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Então, você tem todo um propósito cumprindo das Escrituras Sagradas. Mas o nosso objetivo, o nosso dever é pregar. Para 1, para 2, para 3, para 5, para quem chegou. O bom seria se você estivesse sempre pregando o Evangelho para todas as pessoas que se aproximam de você. Nós fizéssemos fazer isso. Tem alguns vídeos que as pessoas colocam emocionadas de mendigos num estado deplorável. Aí o cara fala, olha que mensagem de Deus que ele está falando. Esse cara é convertido. Não, ele não é convertido. Ele conhece no sentido de saber. Mas a palavra não entrou no coração dele. Ela não fez efeito. Ele está aqui no intelecto, ele tem, mas no coração não. Né? É mais ou menos nesse contexto que você falou aí, certo? A segunda afirmação, então a nossa missão é pregar. A nossa missão é pregar. O semeador tem o dever de semear, nada mais do que isso. Ele não precisa se preocupar com quantos se converteram e quantos não se converteram. Nós não fomos chamados para converter pessoas. Nós somos instrumentos para a conversão, mas nós não fomos chamados para converter, nós não convertemos, quem converte é o Espírito Santo do Senhor. Nós somos chamados para pregar, proclamar o Evangelho. E é aí que às vezes nós invertemos a coisa. Nós ficamos preocupados, quantas almas eu já ganhei para Jesus, quantas almas... Só que tem uma coisa, quando você prega para alguém, quem lhe garante que o outro, pouco antes de você, não havia pregado também? Quem lhe garante que ele ligou lá na internet e lá tinha uma mensagem da palavra de Deus? Quem lhe garante que foi você que pregou e converteu? Não, não foi. Você é mensageiro, você é um discípulo, você é um missionário, você é um pregador da palavra. Você não é um convertedor de almas. Porque se fosse assim, seria até, de certa forma, fácil, mas seria uma grande confusão. Eu converteria aqueles que eu quero que convertam e deixaria aqueles que eu não gosto deles se queimar no inferno. Ou eu começaria a selecionar pessoas para a minha igreja. E aí, se eu pudesse converter, então eu não posso converter, eu não tenho esse poder. O pregador não tem o poder da conversão, ele tem o dever da missão de pregar o Evangelho. E aí diz, o semeador saiu a semear. E mais para frente aqui a gente vai falar sobre isso, e é uma questão seguinte, não é semear aqui, é semear. Semear. Aí uma parte vai cair no lugar, outra vai cair no outro, outra vai cair no outro, mas a missão é semear, é pregar para qualquer pessoa. O campo é Deus que vai determinar.
E naquela região você tem também a questão do vento mais forte, possivelmente mais beira-praia, praiana, e aí de repente você tem ventos que também jogam, né? Você manda um punhado de semente aqui, o vento, umas caem, mas o vento joga outras para lá, mais para cá. Isso é muito importante a gente entender, que a nossa missão é pregar o Evangelho. É isso que você está falando aqui. Dever de pregar o Evangelho, é uma obrigação pregar o Evangelho. Segundo, você tem que se preocupar em pregar e não em converter, porque quem vai converter é o Senhor. A germinação do Evangelho e a sua abundante produção depende do coração, do solo. Por enquanto vai ficar só nisso, mas depois eu vou explicar o que é a preparação desse solo, mas no final, na aplicação. O pregador deve estar consciente. Primeiro, muitos não receberão a palavra. Tem que saber disso. A gente fica frustrado quando a gente chega, quer compartilhar a palavra, a pessoa não quer ouvir, a gente volta para casa frustrado, mas Jesus já falou com a gente que isso vai acontecer. Então temos que estar conscientes de que muitos não receberão a palavra, que outros receberão até com alegria, mas no primeiro problema que ela enfrentar, ela vai falar assim: não quero mais trabalhar para Jesus, porque quando eu decidi trabalhar, os problemas vieram sobre mim. Quando eu não trabalhava, eu não tinha problema, então não vou mais trabalhar para Jesus. Mais ou menos assim, certo? Você tem também aqueles que também crescem, mas ele não larga o prazer do mundo. E às vezes, domingo ele é um adorador, mas no sábado ele está lá com o pessoal da bebedeira, está com a sua vida imoral, ele continua na prática da imoralidade, e ele não tem um compromisso real, porque esses prazeres ainda estão na vida dele, e esses prazeres vão cada vez mais tirando para que ele não esteja na presença do Senhor. E você tem aqueles que o Evangelho realmente entra e move. E esse então é o que eu quero dizer. Pode pregar o Evangelho, porque você encontra esses 3 campos, mas você encontra também um outro campo, que é o coração do eleito de Deus, preparado por Deus para receber e produzir. E aí eu faço uma ligação com a crítica que os arminianos fazem conosco, dizendo que se há predestinação, você não precisa evangelizar. E aí nós falamos, não, pelo contrário, aí que precisamos evangelizar, que sabemos que tem eleitos para ser salvo. E aí eu fiz até uma brincadeira, né, uma comparação. Você chega num local desconhecido e você está em determinado local, aí você fala assim, o moço fala, ó, esse rio aqui é cheio de peixes grandes e famintos. Tem um rio lá, eu nunca vi peixe, eu não sei se tem peixe, eu não sei. Em qual lugar você vai pescar? Bom, eu vou onde tem peixe. Então, se eu sei que tem eleitos, eu sou encorajado a pregar. Se eu sei que tem predestinados, eu sou encorajado a pregar. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: sejam pregadores da palavra, porque existem eleitos de Deus que eu preparei o coração, e este coração preparado receberá a palavra, e a palavra frutificará. É por isso que eu falei no início a respeito de, depende do coração. Número 3, a germinação do Evangelho e sua abundante produção depende do coração, deste coração preparado pelo Senhor. Como é que é? Tem eleitos até em Nínive, tem. Lá no grupo, pequeno grupo ontem, nós falávamos sobre a salvação do mundo, né? Que são salvos nas etnias. Então, envolve todo o ser humano. Deus tem eleitos em toda parte. Então, se eu sei que há eleitos, então eu preciso proclamar este Evangelho. Eu preciso anunciar este Evangelho.
Agora eu quero passar por uma parte já conclusiva, mas de uma aplicação muito pessoal. Aí eu quero que você pense comigo agora sobre isso. Primeiro, avalie sua vida na presença do Senhor, não é na presença dos outros, não, nem segundo o seu próprio parecer, na presença do Senhor. Avalie sua vida na presença do Senhor para ver que tipo de terreno é o seu coração. O que você poderia dizer para você diante do Senhor? Senhor, meu coração é a terra que produz a 100%. Ou, Senhor, meu coração, ele não está produzindo, embora haja salvação, mas ele não está produzindo como deveria produzir. Vamos lembrar que isso é o reino de Deus. Então eu preciso me colocar nesta pergunta e questionar a mim mesmo sobre esta questão do meu coração. Que tipo de terreno é ele? Segundo, busque no seu coração se o diabo não tem arrebatado boas palavras pregadas a você, ainda que você seja da igreja. Porque, veja bem, às vezes nós temos uma mente já formatada pelo nosso próprio entendimento, e quando alguém está pregando e aquilo fere alguma coisa na minha vida, eu rechaço aquilo, e é como se Satanás tirasse do seu coração para que você não tornasse mais santo, você não buscasse a santificação. Nesta afirmação eu estou tratando diretamente do nosso tema, sobre a santificação. Veja bem, quantas coisas eu preciso mudar, mesmo sendo salvo. Lá ele estava falando de conversão, mas eu queria aplicar isso para a santificação. Quantas coisas eu tenho deixado Satanás tirar do meu coração para eu não tornar-me mais santo, mais compromissado com Deus. Quantas coisas a palavra vem no meu coração, mas eu não estou alimentando essa palavra, não estou guardando essa palavra. Prefiro deixar que ela saia e eu manter o meu padrão de vida anterior. Terceiro, examine o seu contentamento no Senhor para saber se o seu coração está produzindo no Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? E essa tem sido a minha briga comigo mesmo e com a igreja evangélica. Às vezes eu percebo em nós, como igreja evangélica, muito mais um hábito religioso, até o prazer da comunhão, a alegria dos momentos de adoração. Já ouvi muitas pessoas dizer o seguinte, não aqui, tá? Não aqui, na minha vida. Para mim não precisa nem ter pregação, só os louvores. Já vi também, de menos grau, alguém dizer, para mim se fosse só pregação seria melhor. A questão é, quem me atrai para o culto? São os louvores cantados pela Laís, pela Renata, tocados pelos meninos aqui. O que me atrai para o culto eu vou rever os meus irmãos, para poder conversar muito, rir muito. O que me atrai? É aqui que eu quero falar. O contentamento em Deus que deve manter acesa em mim a chama de querer participar, de reunir. Aí eu me reúno com mil. Eu me reúno com o pessoal, tocando com todos os aparelhos eletrônicos aqui e cantando tão bem, nos conduzindo tão bem no cântico, ou eu me reúno apenas a capela. Não importa o que está sendo feito, se está sendo feito na presença de Deus. Deus é o meu contentamento. Não, eu vou para a escola dominical, porque eu não gosto de culto. Eu vou para o estudo, porque eu não gosto de oração. Não vou para isso, porque eu não tenho que gostar ou não gostar. Deus é aquele que me atrai, porque Ele é o meu contentamento. E aí eu falo de reunião, congregação, e eu falo também da minha vida lá fora, no dia a dia. Deus é o meu contentamento.
Eu não cheguei a passar o que o apóstolo Paulo passou, mas eu passei momentos financeiramente, nós passamos, Damares e eu, e o William, lógico, passamos momentos que eu costumo até brincar, né? Se fosse no tempo das vacas magras, as vacas magras fariam uma vaquinha para me ajudar. Coisas assim, de uma riqueza gigantesca do mover de Deus na provisão. E por causa da escassez. Quanto menos eu tinha, mais Deus era provedor para mim. A questão é, eu estou contente em Deus em toda e qualquer situação? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A quarta, qual é a sua maior preocupação? Para quantas pessoas você tem pregado o Evangelho, ou quantas delas têm se convertido? Eu acho que você deve se alegrar com a conversão, mas o que deve reinar no seu coração é, para quantas pessoas eu falei do amor de Deus? Para quantas pessoas estou pregando? O que está na sua boca durante o dia, quando você encontra com as pessoas? Política, futebol, a vida dos outros? Essa não, né? Não pode. Ou o Evangelho? Ah, não, mas tem as pessoas que são chatas, só conversam sobre Jesus. Olha, aproveita as oportunidades, prega a palavra. Isso, quer oportuno, quer não. Tem que fazer parte da nossa vida. Não quer dizer que você não tem que ser alheio aos acontecimentos, mas você pode incluí-los. Você chega, alguém diz assim, essa política do Brasil está terrível. As Escrituras Sagradas falam sobre isso. O Senhor Jesus alertou sobre isso. Isso significa que o coração do homem é corrompido. E aí você traz lá da política e aplica isso no dia a dia com vidas que aparentemente não são corruptas, mas que são corruptas também. E você fala sobre a solução para esses problemas. Então, a preocupação maior deve ser para quantas pessoas, o que eu estou fazendo com o Evangelho que está no meu coração? Eu estou semeando? Ah, mas vai semear em algum lugar que... Não importa. Se alguém vai ouvir e o diabo vai tirar do coração dele, aí é um problema dessa pessoa, ela que vai acertar com Deus. Mas eu não levarei o sangue dessa pessoa. Lembra de Ezequiel? O Senhor falou, o meu atalaia tem que ir, tem que avisar. Se alguém está no pecado e ele não avisar, e aquela pessoa morrer, o que ele falou que vai fazer? Requerer dele o sangue daquele que morreu. Agora, se ele avisar e a pessoa continuar e ir para o inferno, ele está livre do sangue daquele que foi. Então, a minha maior preocupação deve ser a evangelização. Não importa com quem, desde que tive oportunidade, falo. 5. A parábola do Senhor é um tratamento do emocional dos pregadores. E aí, quando eu falo pregador, estou falando pregador aqui de púlpito, não. Do evangelizador. Primeiro, para vaciná-lo da frustração. Nós já falamos lá atrás. Porque tem pessoas que você chega para falar o evangelho e você fica frustrado porque não dão atenção. Outros dão atenção, mas não levam a sério. Recentemente mesmo, nós estávamos, Damares e eu, bem animados com uma jovem senhora que mostrou muito interesse e que convidamos para o culto lá em casa, e ela disse que vou sim, e confirmou e não apareceu. E aí, quando eu passei próximo a ela, ela colocou uma na cabeça e disse, vai cobrar. Eu não vou cobrar, ela vai se ela quiser, não precisa me explicar nada. Aí você fica frustrado. Mas, por outro lado, apareceu outra vizinha que o culto ontem foi na casa dela. E ela levou uma amiga, né? Ela levou uma amiga também. Então, uma visita que recebeu o estudo na casa dela, que levou para a casa dela uma visita. Aí você fala, vou frustrar por causa disso. Não precisa. Jesus falou assim, não, isso é para você não ficar frustrado. Tem essas pessoas que não vão receber mesmo.
Então ela é preventiva, mas também ela é encorajadora. É encorajadora, porque como dissemos, no momento que você menos esperar, a semente vai cair numa terra que Deus preparou. E essa terra que Deus preparou, esta vai produzir. Vai produzir. E eu quero... Não, de jeito... A nossa função é pregar. A função do Espírito Santo é convencer. A nossa é pregar. Então, deixa a função dele por conta dele e vamos na ajuda dele fazer a nossa. E aí... Sim, porque Deus é que age. Ele age quando Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer, com quem Ele quer. E quando Ele age, não adianta. Quem aqui se lembra do que foi feito, um exercício bíblico agora, quem aqui se lembra do que foi feito para testar se as enfermidades sobre, eu acho que eram os filisteus que tinham levado a Arca da Aliança, o que foi feito para testar se era realmente o Deus de Israel punindo ou não? Alguém se lembra? Ninguém é obrigado a lembrar, não. Eles fizeram um teste. Eles pegaram um carro de boi. Oi? E aí tiraram a arca do arraial como? De que forma? Pegaram um carro de boi, mas não colocaram o boi para puxar, colocaram uma vaca. Só que é uma vaca com bezerro novo. Prenderam o bezerro novo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas todo vaqueiro, ele entra para tirar o bezerro que a vaca criou, está lá prostrado no meio do pasto, e ele chega, e à medida que vai chegando, a vaca vem e coloca o bezerro na frente, a vaca não chifra ele, por causa do bezerro. E ela defende o bezerro, mas por causa do bezerro ela não vai bater nele, porque senão bate no bezerro. Então a vaca é um grande exemplo de uma mãe amorosa. É uma mãe amorosa. E o que eles fizeram? Soltou, e a vaca ia berrando por causa do bezerro. O desejo do coração dela era ficar com o seu bezerro, mas o poder de Deus obrigava a ir, e ela então obedece a Deus. A graça no coração daquele que tem o coração eleito, ela vai, até ela transformar, ela vai nessa luta, neste coração, até que o Espírito Santo aplica toda a sua palavra. E aí então ele vai produzir fruto de arrependimento. Lembrando que justiça não é você dar coisa para os outros. Justiça é você obedecer, que inclui também você atender os necessitados. Mas fazer justiça é você obedecer o Senhor, viver em obediência ao nosso Deus. Sim. Vamos aqui, quem quer dar um resuminho básico do que nós aprendemos aqui hoje? Pregar em todo tempo, em todo lugar
a todas as pessoas. Oi? Vale a pena pregar que tem fruto. Só um minutinho aqui, que aqui começou primeiro, passo você agora. É nossa responsabilidade pregar. Não se frustrar, inclusive, né? Isso, mas é isso mesmo. Lançar a semente. Não importa, apenas lance. Vai fazer brotar ou não, não é nossa competência. Sim. Sim. Amém. E a questão é pregar, né? Vamos pregar. Oi? Não perder a oportunidade. Quando a pessoa é funcionário de uma mega empresa e ganha muito bem, e tudo, ele tem o maior prazer de carregar o crachá, né? Eu sou daquela empresa. Imagine como pregadores da palavra de Deus, do reino de Deus, né? Poder compartilhar o reino de Deus, que é vida e vida eterna. O pai falou assim: você podia ter comido tanto de churrasco que você quisesse com seus amigos. Tem muitos crentes que estão no meio da casa de Deus, pode aproveitar muita coisa de Deus e não aproveita a coisa de Deus porque falta intimidade com o Senhor, né? Qual o nome dele? Bernardo, nome bonito, hein? Bernardo, e ele também é bonitão, hein? Fala a verdade. Bênção, bênção, né? Bênção. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade, sim. Aproveitar a oportunidade, sim. Podemos encerrar? A próxima é a parábola da candeia, versículos 16 a 18, a parábola da candeia. Tá bom? Estude em casa para você me ajudar aqui e crescermos juntos, tá bom? Vamos orar? Lembrando aí do nosso de sábado, né? Por favor, não se esqueçam. E sábado à noite haverá
o lançamento do Perspectivas Kids lá na Igreja Presidente Santana. Principalmente aí quem está na liderança aí das crianças. Quem quiser participar será muito bom, né? Com certeza será bom para crescimento.